Tá todo mundo acordado? Ó, esta é uma parte bem importante, porque faz parte, né, de tudo que a gente fez até agora. Aqui, ó. Emissor, também chamado de locutor, não de rádio. Eu aqui estou sendo uma locutora. Né? Esse elemento é o responsável por produzir, codificar o discurso, a mensagem. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, somos os emissores. Quando vocês estavam aqui lendo a frase, vocês eram o emissor daquela mensagem. E nós éramos os receptores. Então, assim, ó, Lourdes disse que aquela conversa não terminaria ali e que mais tarde voltaria para debater o assunto. Quem é o emissor nessa frase? Lourdes, porque Lourdes é o sujeito da frase. Foi ela quem disse que a conversa não terminaria. Por isso que eu disse, cada um, quando estava falando a sua frase dos dentes, era o emissor. O emissor é sempre quem envia a primeira mensagem, que pode ser escrita, pode ser falada, pode ser por um vídeo. Por exemplo, quando vocês veem um vídeo aí no TikTok, aquela pessoa que está lá com uma mensagem, que ele é o rei do TikTok? Vocês não estão me colocando no TikTok, né? Ai, não! Até eu ia fazer uma pergunta. Vocês estão proibidos de usar celular aqui ou não? Nossa, então eu tenho que dar os parabéns para vocês, porque eu não vi ninguém perdendo tempo no celular. Parabéns! Oi? É, eu também acho, né? Não é proibido, então melhor ainda. Olha o valor, vocês são conscientes. Ah, mas você sabe que placa o pessoal não, né, não leva muito a sério. Vocês são conscientes, né? Então, então aqui, ó, gente. Ó, então, por exemplo, se um de vocês tivesse feito aqui um TikTok quando um dos amigos estava aqui lendo a frase, quem seria o emissor nesse videozinho? Quem gravou ou quem está falando? Quem está falando. Porque você fez a gravação, mas a pessoa que está falando é que está emitindo a mensagem. Nesse momento aqui, eu sou o emissor. O emissor sou eu, ele foi uma ferramenta, exatamente, a mesma coisa vocês. Se você estivesse fazendo um vídeo agora, eu continuo sendo a emissora, você está só fazendo vídeo. Agora, se você faz o vídeo, eu estou falando, e daqui a pouco você entra e fala alguma coisa também, são dois emissores. Que daí você também vai estar passando a tua mensagem. Então, ó, no primeiro exemplo, né, Lourdes disse que aquela conversa não terminaria ali, que mais tarde voltaria para debater o assunto. Ela emitiu a opinião dela. Depois aqui, ó, Luiz se mostrou confuso e disse à professora que não havia compreendido a matéria. Aqui, quem é o emissor? Mas tem uma professora aqui que também é um sujeito. Por que o Luiz é o emissor? Porque foi ele que teve a iniciativa de falar que não tinha entendido, né? Agora, se ela estivesse falando, quem que era o emissor? Era ela. Então, ó, nos dois exemplos, Lourdes e Luiz são emissores das mensagens e passam um determinado recado ao receptor. Nos dois últimos casos, ó, o receptor também está exposto, que aqui a professora era a receptora. Ela não se manifestou na frase, mas ela recebeu a mensagem dele. Vamos para o próximo. O receptor, que já estamos aqui falando, ó, também conhecido como interlocutor ou ouvinte. Esse elemento recebe a mensagem do emissor, aqui saiu errada a palavra, é emissor, e decodifica o discurso. Quem é receptor aqui? Nesse momento? Todos vocês, são vários receptores. Aqui, ó, um exemplo. Joana entendeu o recado e ficou em silêncio, refletindo sobre o assunto. O que significa aqui? Quem é o receptor? Porque foi ela que recebeu. Quer dizer, pode ter sido que eu mandei uma mensagem para a Joana, então eu fui o emissor, e ela ficou pensando sobre a mensagem.
que é a mesma coisa vocês aqui. Eu falo, falo, falo. Eu acredito que depois vocês pensam um pouquinho sobre o que ouviram. Então, teve uma mensagem, teve um emissor e teve um receptor. A mensagem, ó. A mensagem é o conteúdo de diálogo ou texto, representando o assunto. Dependendo do contexto, o termo pode se aplicar também ao conteúdo da informação, quanto à sua forma de apresentação, que daí é o que a gente falou, que a mensagem pode ser eu aqui falando, pode ser o videozinho do TikTok, pode ser um e-mail, pode ser uma foto, um vídeo na rua. Então, nós temos vários elementos para comunicar, para passar uma mensagem. Por exemplo, aqui, ó, Mari disse ao Ricardo que iria pegar uma caneta emprestada. Qual é a mensagem aqui? Exatamente, porque quem é o emissor aqui, quem é o receptor? Exatamente. E o Ricardo foi para quem ela mandou a mensagem, então ele é o receptor. Elementos de comunicação. Código é o sistema de sinais utilizados para repassar a linguagem, como, por exemplo, o idioma. Assim, o elemento representa o conjunto de signos que será utilizado para transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Um exemplo disso daqui de código, que a Jolie mostrou ali, ó, que a maioria não tinha visto, nem eu tinha visto, que é proibido usar o celular. Quem tinha visto isso antes dela falar? Ó, poucos, mas é um elemento, não tem nada escrito, né? Mas vocês conseguem identificar o que é. Não precisa dizer nada, mas a mensagem está ali. Então, isso é o código. Tá? Ele pode ser usado de várias maneiras. Por exemplo, quando alguém manda uma mensagem em inglês, o código é a língua. Porque ela está usando a linguagem dele, que ele entende. E tem um outro exemplo de código aqui muito bom, que eu estava conversando com a Jolie, que ela disse que ela faz interpretação de Libras. Quem mais aqui sabe fazer? Você viu? Você é a mascote, você é a mais nova, e ainda é a única que faz interpretação de Libras. Olha aí, ó. Então, mas interpretar Libras, você também? Interpretar Libras é um código também. Por exemplo, Jolie, você poderia vir aqui e fazer o sinal do que eu estou falando, não podia? Só dar um exemplo para os teus colegas? Porque eles não sabem, nem eu sei, tá? Eu só sei algumas coisinhas também. Então, eu vou falar aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou ler aquele exemplo do canal. Ó. Canal é por onde a mensagem... Vocês estão prestando atenção nela, né? Mesmo que vocês não entendam. Canal é por onde a mensagem é transmitida. Pode ser por um jornal, um livro, uma revista, uma palestra, a internet, o vídeo. Estou falando muito rápido? Não estou dando tempo. Então, peraí. Vou começar de novo. Ó. Canal. Canal, vocês entenderam? Que é por onde a mensagem é transmitida. Você quer ficar aqui do lado? Quer o banquinho do plenário? Quer ficar no plenário? Lá? Quer ficar lá ou quer ficar aqui? Tá bom. Então, assim, ó, canal é por onde a mensagem é transmitida. Que pode ser falando, como eu estou aqui, pode ser um jornal, revista, vídeo, imagem, rádio. O que é rádio? Tá, você só soletrou. Mas, então, vocês estão vendo que isso aqui são signos? Ela está mandando uma mensagem que talvez vocês aí não estão entendendo, mas se tivesse alguém aqui que fosse... Assim, isso é só para surdos? Pode ser para surdos, mas também pode ser para quem tem doença, que não consegue falar, também pode ser. Então, alguma deficiência, né? Não, mudo não. Eu digo que se alguém tivesse alguma deficiência, entenderia a linguagem dela. Então, isso que ela está fazendo é para um público específico, mas entra dentro dos signos da possibilidade de comunicação. Muito obrigada pela sua apresentação. Por exemplo, se o que eu estou falando tivesse alguém aqui que só sabe falar inglês,
seria bom ter alguém aqui também fazendo a transmissão em inglês. Quem aqui fala inglês perfeitamente? Não, meia boca não serve também. Ah, então tá bom. Você é fluente? Tá, mas se eu pedir para vir aqui e pegar, por exemplo, eu vou falar uma frase, você consegue falar ela em inglês com teus colegas? Mas, tipo, depende da frase, porque tem um monte de palavra complicada ali também, né? Vou falar uma bem facinho, tá? Ó, neste livro estão contidos todos os segredos da vida. In this book contain all the secrets of life. Pronto! Quando eu crescer, eu quero ser assim. Viu? Essa frase aqui, ó, ela falou em inglês. Se tivesse alguém aqui que não entendesse o português, entenderia. Se neste curso tivesse quem só fala inglês, ou uma outra pessoa que só falasse francês, tivesse uma pessoa surda, a Câmara teria que ter pensado de que maneira que ia transmitir essa mensagem para essas pessoas também. Não adiantava eles estarem aqui, eu falando, e não iam entender nada. Então, teria que pensar nisso também. Então, neste livro estão contidos todos os segredos da vida. Isso aqui é um exemplo de canal. Onde está o canal aqui? O livro. Só uma pessoa falou? Oi? Mas nesta frase aqui é um livro. Nesta frase. Um exemplo de... Porque, assim, ó, nesta frase é o livro, mas poderia ser uma revista, poderia ser um vídeo, poderia ser um filme. Né? Eu poderia dizer, no filme tal estão contidos todos os segredos da vida. Também. São vários os canais por onde vocês podem passar uma mensagem. Uma carta, alguém aqui já escreveu carta? Carta escrita à mão. Nossa, vocês ainda escrevem cartas? Mas eu escrevo no computador hoje em dia. Não, eu escrevo carta. Eu não gosto de mandar mensagem. Eu prefiro escrever na mão? Na mão. Ó, mais trabalho. E às vezes também, quando uma pessoa está de aniversário ou algo assim, eu também escrevo cartas do que mandar textos de aniversário. À mão? À mão. Nossa, que legal. Porque eu acho que a pessoa ia se sentir, tipo, nossa, ela tirou um tempo para escrever uma carta para mim, porque acho que eu gostaria de receber cartas, então eu prefiro escrever cartas à mão. Algum de vocês já recebeu carta pelo correio? Não. Já? Boleto não é carta. Porque quando eu tinha a idade de vocês, o único meio de comunicação era a carta e o telefone quando se estava distante de alguém. E era aquela ansiedade de ficar esperando a resposta da carta, né? Que levava 10 dias, 15 dias, dependendo do lugar. Aquela era uma época que a gente via o esforço que o namorado fazia. Que ele tinha que escrever à mão, ele tinha que ir no correio. Hoje em dia, ele manda um WhatsApp e acha que está arrasando. Exato. Manda um assim. Manda um emoji e acha que já falou tudo. Só um joinha, né? Meu pai só manda a piscadela e isso aqui. Mas assim, ó, algum de vocês usa o joinha para deixar o receptor com raiva? Sim. Eu uso. A pessoa fala, escreve. Você não gostou, você só faz isso. O que é isso aqui? É um signo? Isso mesmo. Então, e vocês não acham que só esse sinalzinho aqui já remete a mensagem de vocês? O outro entende, não entende? Mas às vezes a pessoa está com falta de tempo também. Tem que entender o contexto.
Não, mas, por exemplo, assim, se um de vocês me mandasse um WhatsApp assim, amanhã vai ter aula de manhã, e eu mandasse assim, Entenderia? todo mundo entenderia e não iria ficar magoado. Agora, se um de vocês mandasse, porque eu achei a tua aula muito ruim, eu não gostei, eu não aprendi nada, você é uma bruxa, não sei o quê, e eu fizesse assim, É provocação. você ia entender que eu não estou concordando. Não ia entender? Eu escrevo cartas bastante ainda. É que, tipo assim, a gente vai para retiro cristão, né? Essas coisas da igreja. A gente escreve carta e eu gosto de fazer o seguinte. Quando eu sei a data do aniversário, eu tiro um tempo na minha semana, eu pego uma folha 4, mergulho ela no café bastante vezes e depois queimo todas as pontas para fazer que a carta antiga, daí eu escrevo com lápis. Que Mas daí quanto tempo para secar esse papel? é rapidinho. A gente coloca no sol e se a gente não tem tempo, a gente faz no secador. Dá uns 30 minutinhos secando a folha. Bem rapidinho até, para fazer a carta. Você viu? Beatriz também é cultura, ó, para vocês aprenderem. E Ela vai parecer um pergaminho, né? É, um pergaminho. Alguém sabe o que é um pergaminho? eu brincava com a minha irmã assim, a gente era princesa e tal, a gente tinha até vestidinho, tudo bonitinho. E a gente tinha um cartaz que a minha mãe tinha pegado o cartaz e botado uma foto nossa. E era aqueles cartazes bem grandes que parecia, se enrolava, parecia um pergaminho, porque ele realmente até tinha um negócio para abrir como se fosse um pergaminho. Sim, normalmente A uma gen- fitinha. Sim, a gente enrolava, só que era com botão aquele. A gente enrolava, desprendia o botão, abria e fingia que estava lendo uma lei do governo. É bem isso. Então, vocês entenderam bem o que é o canal? É sempre por onde a mensagem é enviada. Ela já entendeu aqui. A Emily quer falar. Então, assim, ó. É que teve uma vez que, tipo, na minha antiga escola, eu tava, tipo, no segundo, terceiro, acho que terceiro ano, que a diretora, tipo, pegou a galera da tarde e a galera da manhã e, tipo, sorteou nomes. Tipo, eu sou da tarde, eu sorteei o nome da manhã. E a gente, tipo, escreveu cartas para as pessoas da manhã e as pessoas da manhã escreveram cartas pra gente. Aí a gente fez essas trocas, assim, foi bem legalzinho. E assim, vocês gostaram de escrever carta? E tiveram resposta das cartas? Sim, tipo, a gente mandava uma carta e eles respondiam, mas, tipo, não era algo muito grande. Então, a gente só falava o que gostava, o que fazia da vida e pronto. Mas então, teve emissor, teve receptor e teve mensagem. Exato. Então, e o canal foi onde? Se utilizava muito, A né? carta. Há um tempo atrás se utilizava muito a troca de mensagens, a troca de cartas entre escolas, né? Também, né? Também. Se utilizava bastante, né? De quem você gosta? Ó, vamos ouvir o colega. Um dia na nossa escola, na nossa sala mesmo, a gente fez um sorteio, daí cada pessoa pegava uma carta. A gente escrevia na carta e a gente passava, cada um levou o seu CEP, né? Daí a professora pegou cada carta e enviou pro correio, sim. Para vocês receberem. Sim. E vocês depois respondiam? Não. Não só receberam? Então, ó, já não houve a comunicação. Porque, por exemplo, se fui eu que escrevi a carta para você, te fiz algumas perguntas e não houve resposta, não houve a comunicação. Né? Vocês fizeram o exercício da carta de receber, mas não teve resposta. Porque a comunicação, para existir, tem o emissor, tem a mensagem, tem o receptor, tem o canal, mas tem a devolutiva. Você tem que saber o que aconteceu. Talvez foi só um exercício de estar desenvolvendo um pouco a escrita. Exato. Né? Provavelmente esse era um dos objetivos de aprendizagem da professora, né? Que era a escrita mesmo, né? Isso, Era provavelmente. mais para escrever, né? O Lucas, o tímido. O tímido. Lá na escola, a professora de biblioteca fez um negócio desse, de enviar cartas? cartas. Daí a gente levou o endereço, levou o CEP, para ela poder botar no correio. Daí,
A gente fez aquela carta e esperamos durante uma semana inteira para receber. Até hoje não chegou. É, Mas ela falou que vocês iam ter resposta? sim. Poxa, 2 Vocês anos? escreveram para vocês mesmos? Isso? Ah, A gente sorteou, tinha que escrever para uma pessoa, daí a outra pessoa escrevia para outra. E quem recebeu tinha que dar resposta. será que ela colocou no correio? A gente deu até dinheiro pra ela colocar no correio, que era R$1 que a gente tinha que dar pra ela. Tá, mas vocês perguntaram para os colegas se eles receberam as cartas? Aqui, ó. Nós estávamos falando sobre carta, né? Agora aqui, ó, mais um elemento de comunicação. Referente, que é o contexto. Esse elemento refere-se ao contexto no qual a comunicação acontece. Então, assim, ó, a carta falava de amor. O referente é o amor por representar o tema da mensagem. Aí tem um exemplo. Ó. Na cesta de frutas você encontrará limões, laranjas e bananas. Onde está o contexto aqui? Por que, que os limões, laranjas e bananas são o contexto e não a cesta? Porque é a explicação, o contexto da mensagem. Eu estou explicando, olha aqui, ó. Por exemplo, ó, a carta falava de amor. Eu estou explicando que esta carta falava de um sentimento. Coloquei aqui, ó, na cesta de frutas você encontrará limões, laranjas e bananas. Eu estou explicando que dentro da cesta vai ter essas frutas. Poderia ser, dentro do forno tem um prato de comida. Qual seria o contexto? O prato de comida. Então, o referente é o que você está passando naquela carta, na mensagem, ou por telefone. Ruído, que é o que a gente estava conversando aqui das cartas que não chegaram. Ruído, ó. Ainda, ruído de comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é compreendida de forma correta, que pode acontecer pelo interlocutor, aí não ocorre a comunicação. Então, eu volto naquilo que eu falei para vocês. Comunicação não é o que vocês falam. Comunicação é o que o outro entende. Porque a comunicação vai acontecer, mas, de repente, de uma forma errada. Então, daí não é a comunicação que você esperava, como eles estão até hoje esperando a carta. E não chegou. Então, teve um ruído aí, aconteceu alguma coisa. Aqui, ó. Feedback. É uma ferramenta de comunicação muito utilizada para fazer avaliações e expor opiniões sobre pessoas, empresas, equipes, colaboradores. Então, um exemplo aqui, ó. Juliana faz apresentações chatas e entediantes, mas ninguém nunca contou isso a ela. Com isso, as suas apresentações ficam cada vez piores, pois ela nunca recebeu um feedback de que ela precisava melhorar. O feedback não necessariamente precisa ser falado, ele pode acontecer por meio de uma reação, de expressões faciais, de você ver algo positivo ou negativo numa pessoa. Então, assim, ó, feedback é diferente daquilo que estávamos conversando no começo, que estávamos falando da crítica, que é o colega falar, você não sabe nem falar direito, o que você está fazendo lá? Como é que ele foi eleito vereador mirim? Agora, o feedback é um colega de vocês vir aqui, ver vocês ali e depois falar assim, nossa, fulano, olha, você estava ótimo, mas eu acho que você tem que falar mais alto, você tem que falar mais devagar. Ele está te dando um feedback positivo, né? Que é para te ajudar, que é para você ficar melhor do que você já está. Agora, se o colega chegar e dizer, nossa, você é uma negação, né? O que você estava fazendo lá na frente? Isso, né? Isso não é um feedback. Agora, o feedback é você contribuir com o colega. Agora vai vir a parte que vocês adoram. Construção textual. Então, esse aqui realmente é bem mais para a parte escrita. Ó.
Para a construção de um texto, é necessária a junção de vários fatores que dizem respeito tanto aos aspectos formais, como as relações sintático-semânticas, texto, elementos, daí falante, ouvinte, a situação, porque aqui, ó, o falante, eu estou falando, ouvinte, são vocês, a situação é um curso. Então, aqui tem esses 3 elementos. Um bom texto, ele tem coesão e coerência. Ou seja, ele é claro, é objetivo e cumpre a proposta de comunicar algo. O que vocês fizeram aqui de escrever sobre os dentes era um texto, mesmo que curto. E ele tinha que comunicar algo, né? A importância de se escovar os dentes, mas de uma maneira mais atraente. Então, todos os textos, ó, sejam para post, para carta, redação, e-mail, obrigatoriamente eles têm que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Alguém sabe, antes da gente começar, o que é uma introdução? Isso, no conto não acontece assim em escrita. Isso acontece assim num livro, numa matéria de jornal, né? No texto, no meio, ou o assunto, geralmente. A introdução é o assunto em que vai estar no decorrer e dentro do texto. É o que eu acho. Já vou chegar lá. Você não quer falar? Era isso? Mais alguém? Tá. Então, eu vou falar para vocês. A introdução é a parte inicial de um texto, mas não é a forma de se construir um conto. É a forma de se construir um texto com informações. Porque o conto você pode divagar, né? Então, é igual a poesia. A poesia, às vezes, eu leio algumas e eu digo, qual o nexo disso? Mas a poesia ela tem uma escrita livre, ela não precisa seguir essas regras. Então, ó, introdução é a parte inicial de um texto. A principal dica de como fazer uma boa introdução é manter a atenção do leitor. Aí é aquilo que eu falei ontem. Vocês vão fazer, sei lá, vou falar de uma matéria para jornal, que vocês lêem também, lêem site, né? Se ali estiver falando sobre a morte, um acidente. Ah, teve um acidente no centro da cidade e morreram 3. O que interessa? A primeira coisa que a gente quer quando vê uma notícia assim, quero saber quem foi para saber se eu conheço e onde foi, né? Aí, como é que o texto tem que começar? Ontem, né, ou hoje, teve um acidente na rua tal, 3 pessoas morreram. Fulano, fulano, fulano. Eu já li matéria que não dava o nome das pessoas que morreram, né? Daí você diz, tá, cadê? Quem morreu? Né? Então, o começo tem que trazer a informação mais importante, aquilo que você quer comunicar. E depois você vem para o desenvolvimento do texto, que é isso aqui. É um dos elementos que compõe a estrutura de uma redação, seguido da introdução, que é a parte que traz, né, ali a cereja do bolo para fazer você querer ler o texto. E por isso é importante buscar informações sobre o tema e selecionar os tópicos que considera mais importante. Informações mais complexas e que tenham sempre a mesma linha de raciocínio da introdução constam no desenvolvimento. Então, você fez uma matéria, hoje teve um acidente, morreram 3 na rua 7 de setembro. Colocou na introdução. Aí vem as especificações. Eram 3 jovens que estavam saindo de uma festa, já foi constatado que um deles estava alcoolizado, ou um não era da cidade. Como esses dias teve um atropelamento perto da FURB, né, vocês devem ter visto, que o pai da menina morreu. Ele veio para escolher um apartamento, né, que ela ia estudar, e morreu. Todo mundo queria saber quem era, porque não era daqui. Então, primeiro você fala o mais importante na introdução, depois você desenvolve o assunto. E daí você tem que terminar esse assunto. A conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto, do tipo assim, se você falou, teve um acidente hoje, morreram 3. Aí, no desenvolvimento, um era jovem, um estava alcoolizado, não sei o quê. A conclusão. A perícia agora vai estudar quais foram as condições, o que aconteceu, quem é a família. Daí você faz uma conclusão para aquela informação que você está dando. Esse é um exercício. Dá tempo, achei que não ia dar. Eu quero que vocês escrevam um texto. Esse eu vou dar mais tempo, calma. Tá? Olha,
Agora é 10h20. Eu quero que vocês escrevam um texto. Eu não vou dar limites de linha, mas ele tem que ter uma introdução bem definida, um desenvolvimento do assunto e uma conclusão. E eu vou deixar o tema livre. Não, mas o tema livre é justamente para vocês pensarem. Mas vocês podem escrever sobre qualquer coisa que vocês gostam. É mais fácil. Pode escrever sobre videogame, pode escrever sobre natureza, pode escrever sobre a experiência como vereador mirim. Pode escrever sobre perícia criminal, o assunto que quiser. Mas tem que estar muito claro o que é a introdução, o que é o desenvolvimento do texto, o que é a conclusão, e com parágrafos, que esse aqui vocês vão entregar para mim. Por favor, uma letra que eu entenda, né? Não, os parágrafos pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, mas tem que estar bem claro. Olha, um ou outro eu vou escolher para ler, mas mesmo assim todos vão entregar esse trabalho para mim. Está faltando daqueles folhetos? Não? Oi? Tem ali? Quanto tempo, professor? Então, agora é 10h20. Vocês têm até às 11 para escrever, e das 11 às 11h30, alguns vão ler o seu texto. Mas eu vou levar todos para fazer uma avaliação, e amanhã eu passo para vocês a avaliação. Dúvidas? Importante não esquecer de colocar o nome, tá? O nome e uma letra que eu entenda, para eu poder ler. O nome, né? Certo? É isso que eu ia falar. Isso. Ali também já vão se acostumando com as cadeiras. Pode utilizar. Lá fora também, se quiser sentar lá no sofá. Mas às 11 horas, todos aqui.
Quantas mil pessoas vão assistir ela? Você viu? Sim? Então, pessoal, ó, a Rafaela vai agora apresentar o texto dela. Lembrando vocês que não tem certo e errado. Aqui é uma experiência, para a gente ver como é que ela está. Não sei se vai dar tempo da gente fazer uma avaliação hoje. Eu não sei se alguém pode passar um pouquinho, 5 minutos do horário. Podem? Então tá, então vamos lá, Rafaela. Arte e cultura nas escolas. Nos dias de hoje, podemos reparar a falta de incentivo e motivação em relação à arte e à cultura nas escolas. Um tema interessante que eu quero trazer e abordar, já que nosso país é um lugar diverso e cheio de cultura para nos apresentar. A arte está em todo lugar e, por meio dela, podemos nos expressar, sejam em sentimentos bons ou ruins, além de nos auxiliar na comunicação, no nosso convívio e no nosso crescimento humano e social. Então, lhe pergunto, por que não trazer isso para as escolas? Por que não espalhar e ensinar a importância da arte na nossa vida através da realização de atividades artísticas? As pessoas desenvolvem sentimentos, autoestima e capacidade de representar o simbólico, suas emoções. Ensinar desde pequeno a importância disso estimula a criança a explorar seu lado criativo e crescer construindo sua própria individualidade. Podemos falar de projetos e atividades simples, como oferecer vivências de desenho e pinturas livres, trabalhar com contação de histórias, teatro, realizado pelos próprios alunos, buscar passeios como visitação em museus, galeria de arte e também teatros. Também podemos considerar a ideia de aproveitar os festejos tradicionais, como a festa junina e o Natal também, entre outros eventos, para organizar apresentações artísticas, além de poder realizar amostras culturais, apresentações de talento e feiras de ciência. Concluo minhas ideias por aqui, marcando minha insistência e motivação para trazer projetos culturais e artísticos para o colégio do nosso país. Vocês acharam que ela foi bem? Sim. Mas vocês acharam que ela foi bem no texto ou ela foi bem em tudo? Então, vocês viram que ela soube se expressar, ela olhou para vocês, ela deu ali uma hora que deu uma engasgada, mas ela seguiu o texto, isso não fez ela parar. E o texto dela, ó, ela teve uma introdução, que ela contou um assunto que era de interesse dela, que deve ser um problema que ela vê na escola dela. Então, falou da falta de motivação para esse tipo de coisa. No desenvolvimento, ela colocou o porquê que ela acha isso importante, quais são os sentimentos, qual é a importância da realização das atividades, e ela concluiu, o concluir dela não é só aqui onde ela fala, concluo minhas ideias por aqui, mas ela já começou a concluir aqui, ó, quando ela colocou, podemos falar de projetos e atividades simples como oferecer vivências de desenho, pintura livre, trabalhar com contação de histórias, teatro, porque ela expôs o assunto, o problema, o que não está acontecendo, e ela deu uma conclusão do que poderia acontecer. Volta naquilo que eu falei para vocês, e não ficar só na reclamação. Isso aqui não é uma matéria de jornal. Se fosse, teria que ser escrito de outra maneira. Mas é um texto que ela poderia entregar para um professor de artes, para um secretário de educação, poderia expor aqui como vereadora Mirim, dizendo que precisa de incentivo para essa parte nas escolas. Então, ela compreendeu bem o que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Parabéns! Palmas de novo! Assim, ó, eu só vou levar ele, porque além de observar se vocês fizeram uma introdução, desenvolvimento e conclusão, de bônus, eu vou ver se tem erros de português e colocar para vocês darem uma olhada. Tá? Eu já vi que tem alguns. Mas daí é assim só para alertar vocês, porque assim, vocês têm que pensar que daqui a pouco vocês vão estar prestando vestibular. E na hora de fazer a redação, vocês não vão ter quem fique com pena de vocês. Vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que pontuar corretamente, concordância verbal, e vocês só vão chegar nesse ponto se vocês ficarem praticando fazer texto. Pode ser no computador, pode ser no celular, mas vocês não podem esquecer das regras de português.
E redação sempre vale muito ponto no vestibular e em concursos públicos, que eu acredito que tem gente aqui que vai querer prestar concurso. Redação, para qualquer área que vocês quiserem entrar, ela tem peso na prova. Até para se for para ser médico, para ser engenheiro. Então, não existe aquela desculpa. Eu quero ser engenheiro, não preciso saber escrever. Precisa. Até porque vocês têm que se manifestar, têm que defender um projeto. Né? Então, por isso que eu vou dar uma olhadinha também no português. Então, por hoje, encerramos aqui. E amanhã nós começamos já falando dos trabalhos, certo? Não. A avaliação dos trabalhos? Não entendi. Não, eu pedi para um ler, mas daí amanhã a gente fala sobre todos os trabalhos. Tá? Tchau. Você não me entregou?